Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, como vocês leram aí no título, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma receita de panetone feita no liquidificador. É uma receita super simples, vai poucos ingredientes e o processo é mais fácil de fazer, é mais simples, tá? É mais prático, tá? Então vamos lá para os ingredientes. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês olharem lá tudo direitinho, tá? Então, aqui dentro do meu liquidificador, eu já coloquei 3 ovos. Vou acrescentar aqui 250 ml de água morna, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de margarina. Aqui eu tô usando margarina, mas se você quiser, dá pra fazer com manteiga, tá? Se você for usar manteiga, você tem que deixar ela pastosa. Não é líquida, também não é dura, é pastosa, tá? Aqui a minha margarina tá em temperatura ambiente, ela já fica mais pastosa, tá bom? Mas como eu disse, pode estar usando a manteiga também. A margarina, ela tem que ser 80% de gordura para poder dar certo. Mas dá certo fazer com a margarina tranquilamente, tá? Agora a gente vai acrescentar um pacotinho de fermento biológico seco. Ele tem 10 gramas. Por enquanto, pessoal, é só isso. Então eu vou colocar aqui para bater. E a gente vai bater até se misturar bem, até essa margarina dar uma leve derretida, ela vai se misturar bem com todos os outros líquidos, tá? Pronto, pessoal, misturou bem todos os ingredientes que a gente colocou. E agora a gente vai estar acrescentando meia colher de sopa de essência de baunilha, tá? Se você quiser pesar, são 5 gramas. A essência de panetone que eu tô usando é essa daqui, ó, ela já vem pronta, tá? É uma essência própria de panetone, tá? Mas se você não encontrar essa essência de panetone, porque ela é um pouquinho difícil de estar encontrando, você pode estar usando essência de baunilha com raspa de laranja, que dá um sabor bem similar à essência de panetone, tá bom? Então a gente vai agora bater mais um pouquinho só para se misturar mesmo, não precisa ficar batendo por muito tempo. Pronto, pessoal, bati a essência aqui junto com os outros ingredientes e agora a gente não vai mais usar o liquidificador, tá bom? A gente vai despejar todo esse líquido dentro de uma vasilha. Eu recomendo que seja uma vasilha grande para que a gente tenha espaço de mexer aqui todos os ingredientes depois, tá? Quanto maior, vai facilitando aqui o processo. Então, despejei aqui tudo. E aqui, pessoal, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Aqui a minha farinha de trigo é farinha de trigo sem fermento, tá? Porque a gente já colocou fermento aqui nos líquidos. Então não precisa, não pode estar usando uma farinha de trigo com fermento, tá? É uma farinha tipo 1 simples. E aí aqui a gente tem 500 gramas e eu vou colocar metade, vou mexer e depois eu coloco o restante, tá bom? Pra mexer, gente, a gente pode mexer com uma espátula mesmo. De princípio, parece que vai dar errado, porque fica tudo empelotado. Mas fiquem tranquilos, que aí é só ir mexendo que dá tudo certo, tá bom? Olha só o que eu falei pra vocês, ó, tá cheio de gruminho, tá vendo? Ó, cheio de gruminho. Mas é esse mesmo, a gente vai passando assim, ó, na bacia, ó, tá vendo que vai dissolvendo tudo, ó? São gruminhos da própria farinha. É só a gente fazendo assim, ó, que ele já vai se desfazendo. Aqui eu já vou colocar a minha outra metade de farinha e vou mexer tudo, tá? Aqui a gente mexe bem. Depois que acrescentou a última etapa de farinha, a gente mexe bem pra farinha ficar bem dissolvida. Não pode ficar esses gruminhos, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente não precisa sovar essa massa. Essa massa não é sovada. Essa massa a gente apenas bate os líquidos no liquidificador, igual a gente já fez, e depois mistura tudo com uma espátula. Também não precisa ser um fouet. Dá pra fazer com a espátula. Se a sua espátula é aquela de silicone ou é uma espátula de plástico
que não seja muito firme. Você pode estar usando uma colher de pau também para te auxiliar a mexer, tá bom? Então a gente vai mexendo aqui. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como é que fica, tá? Eu misturei bem, troquei de colher, peguei uma colher de pau porque ela é mais firme, como eu disse pra vocês, então auxilia mais a gente na hora de mexer. E esse daqui, pessoal, é o ponto, ó. Ela não tem gruminho, parece que tem, mas ela não tem, tá, ó. Ela tá uma massa, quando faz assim, ó, dá pra ver que ela tá lisa, só que ela é uma massa, ó, bem grudenta, tá vendo? Mas é assim mesmo, tá? Não é que tá fora do ponto, não é porque falta farinha ou alguma coisa do tipo. Não, ela é assim mesmo, tá bom? É esse o ponto aqui, a gente mexe bem quando a gente faz assim, ó, dá pra ver que a massa tá lisinha, que não tem gruminho nem nada. Então aqui, ó, eu vou colocar um plástico, não é um plástico em contato, tá? A gente só vai colocar um plástico aqui ao redor e vai esperar em torno de 30 a 40 minutos até que essa massa aqui ela dobre de volume. Então quando a minha massa dobrar de volume, eu volto aqui e mostro pra vocês como que ficou e a gente dá continuidade à receita. Pessoal, aqui já passou os 40 minutos e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu deixei pra esperar esse tempo. Eu coloquei um plástico, tá vendo? E coloquei uma tampa por cima pra poder abafar. Então ele ficou desse jeito por 40 minutos. Passados os 40 minutos, ó, a massa cresceu bem, ela dobrou de volume e ela continua assim, ó, uma massa elástica, tá vendo, ó? É normal, tá, gente? Essa massa, ela é assim mesmo. Se você for fazer aí na sua casa, não se assuste que a massa é dessa forma mesmo. E agora a gente vai saborizar esse nosso panetone. Aqui no caso eu vou fazer o panetone mesmo, que é o com frutas cristalizadas. Agora se você quiser fazer o chocotone, aí a receita é a mesma. A única diferença é nesse processo que agora a gente acrescentaria as gotas de chocolate. Pode ser gotas ou chocolate picado. Aí você pode usar o chocolate forneável ou não, tá bom? É opcional. E aí aqui é 300 gramas, seja ele de chocolate ou de frutas cristalizadas, tá? Como eu disse, eu vou estar usando as frutas cristalizadas. Então eu vou acrescentando aqui aos poucos. E aí, pessoal, a gente vai misturando, tá? Ó. Acrescentar o restante. Pronto, pessoal, misturei e agora a gente vai colocar nas nossas forminhas, tá bom? Olha só, aqui eu tô com essas forminhas de papel, aqui onde eu moro ela vende tanto pacote fechado como por unidade, tá? Ela vem assim, ó, o fundo dela é mais grossinho, tem uma proteção, e esses aqui são tamanho de 500 gramas. Essa receita que eu passei pra vocês, que a gente fez aqui junto, vai nos render 2 panetones de 500 gramas cada, ou então se você quiser fazer um panetone grande, dá um panetone de 1 quilo, tá bom? E agora é só a gente despejar aqui, a gente vai despejando meio que por colherada, tá? Pessoal, eu acabei perdendo a parte onde eu tava colocando o panetone aqui dentro da forminha de papel, mas eu coloquei, dividi a massa nas duas forminhas e deu mais ou menos a metade. E agora a gente vai ter que esperar mais um tempo, porque o panetone vai crescer mais ainda aqui dentro dessa forminha antes da gente levar pro forno. Então a gente colocou aqui, a gente vai deixar ele crescer mais um pouquinho. E enquanto ele tá crescendo, depois que a gente colocou, a gente tem que dar uma pincelada aqui na parte de cima com óleo, tá? Coloquei aqui um pouquinho de óleo. Se você quiser pode passar a margarina derretida também. E a gente vai passar, pessoal, uma quantidade pequena, que é só para deixar essa parte entre aspas hidratada. Porque se a gente não passar, conforme esse panetone for crescendo, ele vai dando uma ressecada, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, só
para dar uma hidratada só nessa parte de cima. E uma quantidade pequena, tá? Então, passei aqui o óleo e vou deixar esse panetone descansando até ele subir mais, tá? Vamos tomar cuidado, pessoal, porque ele não pode subir demais, senão quando a gente colocar ele no forno, ele vai crescer mais ainda e ele vai transbordar. Então, quando estiver faltando mais ou menos 1 ou 2 dedinhos para completar aqui, a gente já pode colocar ele no forno, tá bom? Então, eu vou esperar aqui meu panetone, ele dar essa crescida e depois eu vou colocar ele no forno e mostro pra vocês como que ficou o resultado final. Pessoal, e aqui está o nosso panetone prontinho, tá bom? Se vocês escutarem algum barulhinho de fundo, é que está chovendo, mas ignorem isso. Aqui está o panetone pronto, eu cortei isso daqui no meio para poder mostrar pra vocês uma coisa. O panetone, ele ficou com fruta, né? Tem fruta espalhada por ele inteiro. Porém, para quem é aquela pessoa apaixonada por panetone, que gosta de bastante fruta, eu recomendo colocar um pouquinho a mais, tá? A gente usou 300 gramas de frutas cristalizadas, coloca 400, que assim ele vai ficar mais saboroso, vai ficar com mais fruta, tá bom? Mas aqui pra mim é o suficiente, até porque eu não gosto muito dessas frutinhas cristalizadas, então aqui pra mim foi o suficiente. Esse daqui eu cortei no meio, a gente já até começou a comer porque tá bem gostoso, pessoal. Tá chovendo e saiu bem quentinho do forno e a gente já começou a comer. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês? É super simples, fácil de fazer. Esse daqui é o primeiro panetone que eu faço, então foi super simples e fácil de estar fazendo, não tive nenhuma complicação nem nada. Deu tudo certo, fui seguindo a receita. Só vocês ir seguindo a receita que vocês também conseguem estar fazendo, tá bom? O panetone ele fica bem fofinho. E que eu falei pra vocês, gente, não esqueçam de passar o óleo na parte de cima, tá bom? Do panetone, porque senão assim ele já forma uma casquinha de natural. Mas se você não passar o óleo ou uma manteiga derretida, a casquinha aqui fica muito durinha, tá bom? Então, não esqueçam de passar esse óleozinho pra poder dar uma hidratada, pra que quando ele crescer, depois de assar, ele ficar macio, sabe? Não ficar aquela coisa muito crocante. Mas o panetone, gente, olha, ele é super, super fofinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ele é super fofinho e muito saboroso, gente. Sério, muito saboroso mesmo. Eu fiz e gostei bastante. Outra coisa, lembra que eu falei pra vocês, né, deixar ele crescer dentro dessa forminha de papel, mais ou menos 1 ou 2 dedos? Quando você coloca, como ela já cresceu, né, quando tava lá no pote, a gente deixou crescendo por 40 minutos. E depois quando a gente coloca ela na forminha de papel, a gente não precisa esperar muito tempo. Ele cresce muito rápido, tá? Quando já tá na forminha de papel. Muito, muito rápido mesmo. Não se compara aos 40 minutos. Então o que aconteceu? Eu acabei deixando mais tempo, não acabei olhando, porque eu achei que demoraria mais. E ele cresceu mais que um dedo, tá? Ele cresceu assim, mais e sobrou menos que um dedo, sabe? E aí, ó, ele deu essa leve transbordada, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá certinho. E aqui ele deu uma leve transbordada, sabe? Não impede nada, gente. Como eu disse pra vocês, aqui eu tô fazendo pra casa, a gente vai comer do mesmo jeito. Mas se você for fazer pra vender, aí toma cuidado nesse quesito pra não ficar transbordando, tá? Porque tem gente que na hora de comprar não gosta quando tá assim transbordando, tá? Então é só um cuidado. Mas se você for fazer pra casa, aí tranquilo, tá bom? E sim, gente, eu indico tá fazendo pra vender. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo assim, porção de 500 gramas, né? Um panetone de 500 gramas. Ou pode estar fazendo de 1 quilo. Ou melhor ainda, você pode estar fazendo aqueles que são de 100 gramas. Assim você consegue vender por um preço mais acessível e vender mais, tá bom? Então eu indico vender esses de 100 gramas. Eu acho que dá super certo. E não precisa ser panetone, pode ser chocotone. A receita é a mesma. O que muda é só o chocolate, tá? E você pode usar chocolate forneável ou não. Ou se você quiser, você pode usar até pedaços de chocolate. Você compra uma barra de chocolate, pica o chocolate e coloca dentro, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.